Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não sei a que horas você está ouvindo este podcast, mas bem-vindo à 9ª edição do podcast Falando Sozinho, feito por mim, Luiz Prisco. E o tema de hoje é James Gunn, Esquadrão Suicida, Zack Snyder e a redenção da DC nos cinemas. Antes da gente começar, um recado importante. Se você está ouvindo esse episódio na sua plataforma de podcasts preferida, siga o Falando Sozinho. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Manda no WhatsApp, compartilha com os amigos, floda o grupo da família, sei lá. Ajuda a gente a crescer. E também outro recado. Tá rolando uma obra aqui. Então se você ouvir uns barulhos esquisitos, não fique assustado. Não é sonoplastia. É a vida do podcaster iniciante mesmo. Bora lá! 2021, ao que tudo indica, e se continuar assim, porque, enfim, sei lá, a gente não sabe o que virá aí nos próximos meses, está sendo um ótimo ano para DC nos cinemas. E que os fãs da DC me desculpem, eu sei que eles são muito engajados. O fato da DC estar tendo um ótimo ano nos cinemas é realmente algo surpreendente, né? Dado o histórico recente que Deus me livre. Mas vamos lá. Primeiro teve o famigerado Snyder Cut, né? Que deu alguma dignidade àquele projeto da Liga da Justiça. E agora, mais recentemente, veio o Esquadrão Suicida, do James Gunn. Que bom, né? Traz uma nova expectativa para a Warner, para a DC e para quem gosta de cultura pop. Vamos entender isso? Em março de 2021, o Zack Snyder finalmente lançou a sua versão de A Liga da Justiça. Aquilo que ficou conhecido popularmente é ótimo, né? Enfim. Mas que ficou conhecido como Snyder Cut. Ou em português bem claro, né, gente? O corte do Snyder. Que eu sei que parece nome de carne em boutique de carne, mas não é isso. É o corte do diretor. É a versão do diretor sobre o filme. E isso é importante. Mas para você entender por que isso é legal, eu preciso fazer um pequeno recap aqui rapidinho. Em 2017, a Warner e a DC lançaram nos cinemas a Liga da Justiça, que vinha na esteira do sucesso do MCU já um pouco tarde e tudo mais. Lembrando que DC e Marvel, assim como nos quadrinhos, nos cinemas, elas também tentam competir pela preferência dos fãs. E bom, eu não tenho como classificar o filme como outro nome além de uma bomba. Era um treco horroroso, o filme ruim, meu Deus do céu. Tá, eu sei que tem uns fãs aí que tentam, com milhões de teorias e sei lá mais o que, justificar que a Liga da Justiça era ótima e tal, mas não era não, gente. Era muito ruim. Bom, os fãs sensatos, que no caso são a maioria, porque na verdade no caso é a maioria, né? Enfim. Os fãs sensatos apontaram logo pro Joss Whedon como o grande vilão. Aí você deve estar se perguntando, quem é Zack Snyder? Quem é Joss Whedon? Que diabo você está falando? Vamos por partes. Zack Snyder é um diretor de cinema. Joss Whedon também é um diretor de cinema. E o Joss Whedon é famoso porque ele também comandou Buffy, a Caça a Vampiros, se vocês não sabiam disso. Vamos lá. O Joss Whedon foi o responsável por finalizar o filme, porque no meio do projeto o Zack Snyder teve que abandonar. Mais precisamente em 2016, o Snyder falou que ia sair, enfim, teve que deixar o filme porque a filha dele morreu. Ele ficou muito abalado, a família toda ficou muito abalada, e ele decidiu sair do filme para que o filme não atrasasse. E a Warner e a DC ali meio indignadas porque a Marvel estava surfando sozinha, né, e conseguindo muito dinheiro nos cinemas, foram lá e falaram, Joss Whedon, meu filho, termina isso aí. Pega essa ideia aí que o Zack Snyder começou a desenvolver e termina isso. E, gente, sério, ficou horrível. Ficou muito ruim. Joss Whedon tem bons trabalhos na carreira dele, mas a Liga da Justiça não é um deles. E sem falar que tem vários problemas, tipo, vejam o que a Gal Gadot já falou sobre ele, enfim, é meio péssimo. Mas bora lá. Depois do lançamento da Liga da Justiça e o fracasso de crítica e de certo modo de público também, os fãs, sempre eles, começaram a pedir pelo Snyder Cut, que seria a versão que mostraria a visão que o Zack Snyder tentou implementar nesse universo. E assim, isso chegou a virar meme, porque era tão pedido e nunca vinha, que as pessoas pararam de acreditar que algum dia ia ter o diabo do Snyder Cut. Mas enfim, veio. E aí, esse filme, né, de 4 horas de duração, que é
A Liga da Justiça de Zack Snyder, ele foi lançado na HBO Max e até serviu como uma grande forma de impulsionar esse serviço de streaming nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, porque quando o filme foi oficialmente lançado no Brasil foi com a chegada da HBO Max no país. Eu nunca sei se é a HBO Max ou HBO Max. É uma coisa horrível pra mim, eu toda hora fico trocando isso, mas bom, uma hora eu aprendo. Eu não vou fazer uma crítica aqui da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque, enfim, o filme foi lançado em março e tem várias críticas e tudo mais. Eu só acho que o tempo passou, né? Enfim, então não tem mais sentido. Mas eu acho que vale 2 comentários. O filme é muito melhor que a versão original, mesmo ele tendo 4 horas de duração. E ele traz a visão do Snyder, né, sobre o Batman, Superman, Aquaman, Mulher Maravilha e o Cyborg. Essa visão é de que eles são deuses, né, de que eles são não só heróis, eles estão muito acima da humanidade. Então, o diretor, o Snyder, ele ama coisas grandiosas, então ele implementa essa visão super eloquente e grandiosa no mundo dos heróis. E, cara, ficou interessante, né? Mesmo que para salvar o universo eles tenham que matar metade da humanidade, destruir uma cidade inteira, enfim. Então, bom, isso aí é outra coisa. Beleza, mas o que o Snyder Cut tem a ver com James Gunn e o novo Esquadrão Suicida? Nada. Tô brincando, né? Se não tivesse nada eu não ia estar aqui gravando um podcast. A Liga da Justiça do Zack Snyder mostra que um diretor é capaz de salvar uma bomba, né? Um filme que deu todo errado. Peraí, deixa eu explicar isso melhor. Em 2016, a DC e a Warner lançaram o Esquadrão Suicida, que era um filme sobre um grupo de vilões que tinha uma missão para salvar o mundo. Era um grupo desconhecido do grande público, né? Mas que existia nos quadrinhos. O elenco era simplesmente incrível. Eu vou falar 3 dos nomes principais para vocês entenderem. Margot Robbie como Arlequina, Jared Leto como Coringa e Will Smith como Pistoleiro. Sim, eu tive que pesquisar o nome do personagem aqui, por isso que rolou esse corte. Foi mal, gente. Bom, o filme é horrível. Quem viu, viu. Quem não viu, nem veja, porque é muito ruim. Aí, em 2021, a DC e o Warner voltam com O Esquadrão Suicida. Só que dessa vez, o filme estava nas mãos do James Gunn, diretor que comandou os Guardiões da Galáxia. Um grupo de renegados que precisa salvar o universo. Sou um pouco familiar, né, com a ideia de um grupo de vilões que tem como missão salvar o planeta. Soa mesmo. O James Gunn saiu da Marvel após uma série de tweets antigos dele serem descobertos e expostos na internet. Bom, nesses tweets ele fazia piadas ridículas, minimamente podres e infames, com temas como pedofilia, HIV e homofobia. Esses tweets vieram à tona e a Disney tem uma política muito clara de, né, evitar esses temas e polêmicas com seus atores e diretores. Ele foi demitido. Aí ele foi chamado pela DC. Mas agora ele vai voltar para a Marvel, né, mostrando que o troca-troca é uma tônica nessa indústria. E também mostrando que meu talento de comediante se resume a piadas de duplo sentido sexual. O que denota que eu não tenho o menor talento como comediante. Mas enfim, voltando. Assim como o Zack Snyder, o James Gunn ele conseguiu resgatar um filme que parecia perdido graças a uma primeira versão desastrosa. É mais ou menos como o próximo presidente do Brasil vai ter que fazer, após a atual gestão. Com muitas aspas, né? No termo gestão. O novo Esquadrão Suicida, ele liberou o James Gunn das amarras colocadas pela Marvel. Como a gente sabe, e eu mencionei agora há pouco, a Disney é muito preocupada com a repercussão dos filmes, então ela tenta minimizar ao máximo a violência. Os filmes são quase todos feitos para jovens de 10 anos, 12 anos, na questão da censura, então eles não mostram sangue, eles evitam, enfim, palavrões, são toda uma política que a Disney faz para baixar a idade da censura e conseguir atrair um público maior. Eu sei que você deve estar pensando que aqui no Brasil isso não pesa muito, porque, enfim, todo mundo vai ver filme de mais de 18 anos, 16, quando tem 10, 12, 14 anos. Mas nos Estados Unidos, China e mercado europeu, isso é levado bem a sério. Então, faz sentido do ponto de vista econômico fazer isso. Mas o que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Como o James Gunn está liberado dessas amarras, ele pode explorar a brutalidade e a violência que está implícita na ideia de você ter vilões combatendo uma ameaça. Esse é o grande lance do Esquadrão Suicida. Eles são vilões. E vilão não é gente boa, né, na sua essência. Não é um pessoal bonzinho. São pessoas cruéis, por isso eles são vilões. E como não tem bonzinho, é gente ruim sendo boa em ser ruim. Ok. Ficou meio confuso, né? Mas calma lá. Nesse novo longa,
E fica tranquilo, não vai rolar nenhum spoiler aqui. O filme foi recentemente lançado, então não vou fazer aqui nada que vá comprometer sua experiência. Os personagens, eles não têm medo de serem o que são, ou seja, vilões. Ao contrário da primeira versão lá de 2016, do diretor David Ayer, os vilões são vilões e eles vão praticar suas vilanias e, enfim. E nem que para isso eles tenham que ser cruéis e matar quem estiver na frente deles. Esse é o grande mérito do James Gunn nessa nova versão de Esquadrão Suicida. E mesmo com vilões, o filme consegue trazer mensagens muito importantes, como quem é bom e quem é mal numa guerra, né, numa luta, assim. Como você vai pesar isso se você tem gente salvando o mundo, mesmo sendo vilão, né, mesmo sendo o personagem, entre aspas, errado, e ao mesmo tempo você tem heróis que, para pacificar ou salvar o mundo, precisam destruir muita coisa. Até onde vale ir para você fazer o certo? Heróis estão sempre certos, na verdade, assim, aliás, é isso? Mesmo que para salvar água eles tenham que destruir uma cidade inteira? Enfim, são várias coisas, várias perguntas que o filme traz tangencialmente. Eles não estão dentro da essência do filme. E isso é muito legal, porque o filme em si, em sua essência, ele é muito divertido, muito legal, muito agradável de ver. Né? Você se diverte durante as 2 horas de filme, mesmo ele tendo esse lado brutal e colocando questões interessantes. E aí, trazendo um pouco, fazendo um paralelo com o que a gente vem discutindo, se o Zack Snyder enxergou o Superman como um deus, o James Gunn, ele trata os personagens desse novo Esquadrão Suicida como humanos em sua essência, sabe? Pessoas que pelos mais variados motivos tiveram que virar vilãs, né? Tiveram, ok, um determinismo, mas pelos mais variados motivos viraram vilãs ou vilões, e ele deixa isso correr solto, sabe? Sem amarra. Então esses caras eram pessoas que enfim, ou porque tinham problemas paternos, né, que é uma coisa que o James Gunn trabalha muito, como a gente vê em Guardiões da Galáxia, ou porque eles são pessoas que não são capazes de distinguir as nuances do mundo, viram vilões e ele deixa essa crueza, né, essa crueza humana correr solta no filme. E o resultado é inevitável, é um filme divertido, engraçado e tremendamente cativante. Mas o meu ponto aqui é outro. Eu quero mostrar que 2021, talvez, seja o ano da redenção da DC e da Warner nesse universo, né? Nos cinemas e também nas séries de TV. Ou nos streamings, né? Enfim. Como a DC, ela tá conseguindo voltar a ter uma personalidade e uma essência, algo que estava um pouco apagado nos filmes anteriores, porque parecia que ela estava sempre correndo atrás da Marvel. Eu acho que a Editora Studio, ao lado da Warner, enxergou que ela precisava reescrever a sua própria história nos cinemas, né? Ela é uma editora que, pelo amor de Deus, tem material vasto, assim, quadrinhos incríveis. E mesmo no cinema tem obras impressionantes. Na minha opinião, o melhor filme, ou melhor sequência de filmes de herói de todos os tempos é a trilogia do Cavaleiro das Trevas, comandada pelo Christopher Nolan. E para reescrever a própria história, a DC investiu, né, em parar de querer jogar o jogo criado pela Marvel. Ela parou de querer ser igual à Marvel, ou de tentar emular aquela fórmula construída pela Marvel, que é a gente constrói uma história, capítulo a capítulo, nos cinemas, para de repente virar um movimento grandioso e todo interconectado e tudo mais. A DC largou isso um pouco de mão e decidiu reescrever sua própria história nesse mundo. Só que, claro, para fazer isso, ela trouxe um expoente da Marvel, né, que é o James Gunn, que vai conduzir isso, né, ou pelo menos tá dando esse start, né, junto dessa versão do Snyder. Mesmo que, assim, não faça muito sentido, porque o James Gunn ele vai voltar para Marvel para fazer Guardiões da Galáxia 3. Será que também ele volta para DC? Enfim, meio maluco, mas ninguém quer coerência em rinha de milionário, né, gente? O lance é que a DC conseguiu se reerguer em 2021 e oferecer ao público algo muito interessante além dos filmes. A expectativa de que boas histórias podem sair de seu universo. Isso estava um pouco apagado. Já estava todo mundo meio de saco cheio de alimentar uma série de expectativas sobre os filmes da DC, e quando eles chegavam no cinema era uma decepção tremenda, sabe? Ficava todo mundo tipo, nossa, só isso, de novo, mais uma vez. Que legal, uau. Mas enfim, a DC voltou isso, e ela tá fazendo isso da forma mais caótica possível, com idas e vindas, reboots, remakes, do-overs, ou o nome que você quiser chamar, sei lá. E esse lance caótico lembra muito a própria estrutura narrativa dos quadrinhos, que cria narrativas tão complexas que de repente só tem uma opção.
resetar tudo e voltar à estaca zero. E isso é muito bom. E, cara, que legal que isso está virando a marca da DC nos cinemas. Que legal que a gente tem uma editora gigante com material imenso para ser trabalhado nos cinemas, um estúdio gigantesco como a Warner, tentando criar uma fórmula que não seja simplesmente uma cópia da Disney e Marvel. Isso é muito interessante. E, claro, a DC e a Warner tiveram que errar muito para chegar nisso. E até esses erros parecem ter algum grau de nobreza, já que os próprios responsáveis enxergaram os erros e resolveram retrabalhar eles, criar novas versões das cagadas que eles criaram. Eu acho que ao deixar esses dois diretores, especificamente o Zack Snyder e o James Gunn, implementarem a visão que eles construíram sobre heróis e vilões do universo da DC, é um acerto muito grande, sabe? Tornam os filmes algo que fazem sentido, agradam os fãs, sei lá. Às vezes pode parecer uma coisa meio óbvia, mas nem sempre estúdios apostam nas ideias construídas e nas ideias já implementadas. Tentam o tempo todo seguir fórmulas comerciais que, bom, nem sempre dão certo. E eu aqui não estou fazendo um discurso anticapitalista em prol da arte, não é isso. Eu sei que filmes de heróis, blockbusters, são feitos para vender, mas às vezes é tanta tentativa de adequar aquilo a um universo que, enfim, já existe no seu concorrente, por que as pessoas vão deixar de ver seu concorrente e ver o seu? Então, mesmo numa lógica de comercial, uma lógica de vendas, apostar na originalidade de nomes consagrados como Zack Snyder e James Gunn é um acerto. E eu acho que a Warner está colhendo o fruto, mesmo que tardiamente, disso. Enfim, eu não sei qual vai ser o futuro da DC nos cinemas, e ainda bem. Esse aqui é que é o meu ponto. Essa expectativa é o elemento que mais motiva a querer acompanhar esse desenvolvimento. Se no MCU tudo é encaixado e funciona à perfeição, sabe, sempre tendo um certo ar de previsibilidade, sabe, porque a gente fica tentando achar easter egg numa série, ver o que um filme aponta para o outro, o caos, né, a lá Esquadrão Suicida que parece reinar na DC, se torna um contraponto muito bacana. E veja, não tem melhor ou pior aqui, errado e certo. São dois universos muito legais. E isso é o que a gente quer. Dois universos muito interessantes que a gente possa acompanhar. E não a mesma fórmula empregada para todos os personagens existentes no universo. Enfim, falei universo pra cacete. Mas vamos lá. The Flash vai ter mais humor? Ou vai ser uma coisa mais dark? E o Batman do Robert Pattinson? O que a gente pode esperar dele? E as séries? Qual caminho que elas vão tomar? Eu acho que isso já agora pouco importa. O interessante aqui é a expectativa. E bom, se a gente está com expectativa, é porque a DC conseguiu sua redenção e voltou a criar uma energia positiva em quem gosta de cultura pop. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Falando Sozinho. Não deixe de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. E se você estiver no YouTube, dá um like, se inscreve no canal. Abraços e até o próximo episódio. O podcast Falando Sozinho é uma produção do jornalista Luiz Prisco.